Boa tarde, senhores. Boa tarde. Candidatos, prefeito, vice-prefeito, sejam bem-vindos. Muito Eu fiz uma relação de perguntas da população, não só aquelas que gostam da gente, mas também no geral, sabe? Um perguntava uma coisa, eu fui anotando ao longo desse tempo todo nosso aí. E uma das perguntas assim que foi a mais solicitada. Só uma perguntinha. Você Você não vai deixar a gente ler antes? Pra saber o que você vai perguntar? Não, vai ser tudo na surpresa. Uma pergunta que eu coloquei como maior, assim, que todo mundo quer saber, e eu vou usar um pouquinho o chavão daquele repórter, como ele chama? A Bujanca, acho que é Bujanca. Ele dizia assim, agora ele chegava bem perto, depois que tinha terminado a reunião, mas eu vou falar no começo. Quem é o Coronel Alcântara? Estou já fazendo a primeira pergunta. Vamos lá, Coronel. Tá bom. Quem é? Vamos lá, eu vou fazer uma inversão. Eu vou dizer quem eu não sou. E a partir daí a pessoa vai concluir quem eu sou. Primeira coisa, eu não sou mentiroso. Segunda coisa, eu não sou corrupto. Terceira coisa, eu não sou comunista. Eu sou um patriota, militar, que veio para a política por acreditar nesse país e que quer o melhor para a população desse país. Eu sou pai, sou marido, sou um ser humano, brasileiro comum, não tenho uma lista de bens, como podem ver, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, lá em relação de bens, e vejo o ser humano como uma principal preocupação que o Estado deve ter, porque esse ser humano é que constrói uma nação, que constrói um país. Como é que o senhor veio para Conchas? Como é que eu vim para Conchas? Sim, como é que o senhor apareceu em Conchas? É uma pergunta assim, a gente costuma dizer que o senhor é casado já há 30 anos com a dona Leila, com a família Budi, são muito conhecidos, né? E o senhor veio por conta da família mesmo, né? Na verdade, isso daí é meio por acaso. Eu fazia cursinho, eu conheci a minha esposa no cursinho, sabe, Bertinho? E aí fazia 15 dias que o irmão dela tinha morrido. A gente conversou um pouco e continuamos conversando, e depois ela me convidou para conhecer onde ela morava, aí a família dela. Eu vim para cá, só que me atrasei. Era no mês de junho e eu cheguei aqui 1h30 da manhã, rapaz, não tinha mais ninguém na rua. E como hoje também não tem. Como hoje não tem, nós estamos na pandemia, naquele tempo não tinha pandemia. Naquele tempo, no 89, não tinha pandemia. Aí eu tive que passar a noite dormindo no carro, porque não tinha, era lá em Juquiratiba, eu tinha seguido direto para lá, então não tinha lugar onde você dormir, tinha que dormir no carro mesmo. Aí eu tomei um susto danado quando foi lá para 5h30 da manhã, porque tudo começou a tremer e fazer um barulho ensurdecedor, aí que eu descobri que tinha um trem do meu lado, passando, tremendo tudo lá. Então, foi mais ou menos desse jeito. Depois de um tempo, um senhor muito gentil bateu assim: oi, o que você está fazendo aí? Eu falei: estou aqui no carro, descansando um pouco, esperando a pessoa acordar. E ele falou assim: bom, vem aqui tomar um café. Olha. Eu achei normal, né? Na cidade grande eu já desconfiaria, mas aqui interior eu falei: deve ser normal isso, né? Vamos lá. Café, depois de uma noite no frio de junho. Falei: que é isso? Tá bem-vindo. Não, gente, vamos lá. Aí qual foi a minha surpresa? Quando eu estou tomando café lá, aquele senhor lá falou assim: o que eu estava fazendo lá? Eu expliquei para ele que eu tinha vindo conhecer uma moça que me convidou, né, para passar um tempo com a família dela, conhecer ela, os pais dela, e de onde que eu era. Eu falei que era de São Paulo, e ele falou assim: tá bom, bem calmo. Ele falou: chama a minha filha lá, por favor. Não, assim, tranquilo, bem tranquilo. Eu achei até normal. Falei: todo mundo tomando café, acho que é para tomar café, né? Todo mundo na mesa tomando um cafezinho. Eu achei que era isso. Aí quando vem, ela escuta um berro atrás de mim lá: o que você está fazendo aí? Eu olho, era a Leila. Eu falei: ué, mas eu tô aqui convidado, o que você está fazendo aqui? Aí é que eu descobri que
que aquele senhor gentil era o pai dela Olha. e eu estava na casa dela já, realmente. Então foi desse jeito. Eu conheci. Uma das coisas também que o pessoal pergunta bastante é o que PRTB, o Partido Novo, né? O que é que ele tem de diferente dos outros partidos? Não tem nada diferente dos outros partidos. Se você olhar sobre a estrutura, ele tem um estatuto, ele tem os valores que ele cultua, como todo e qualquer partido. Ele segue uma lei eleitoral, uma lei partidária, ele é obrigado a tem os seus filiados, como todo e qualquer partido. Na verdade, eu acredito que um partido se torna diferente do outro pelas pessoas que o compõem. Com certeza. E pelo que essas pessoas, com o que essas pessoas se identificam, melhor dizendo, o que leva essas pessoas a se filiarem a esse partido político. Claro que o estatuto e as propostas de um partido político, a primeira coisa que a gente olha é quando a gente vai para um partido. Certo? O PRTB, ele defende valores que para mim são essenciais. Certo? São 3 deles. Deus, família e pátria. São 3 valores que para mim são essenciais. E foi a partir daí que eu comecei a me identificar com esse partido. Tá? Depois também vi a história desse partido e aí a gente está nele. Deixa eu ver uma coisa. Tem umas perguntas assim meia... talvez chegue a ser delicada, né? Mas fizeram, então eu vou passar, tá? Não, sabe, Luciana, quero deixar você muito tranquila e as pessoas que fizeram essas perguntas, que eu e o Bertinho, nós estamos aqui com o coração aberto, pretendemos responder e o objetivo é tirar as dúvidas de todas as pessoas, porque a gente não quer que fique nenhuma dúvida. É muito difícil, às vezes, você ler um papel, um prospecto de plano de governo, e eu mesmo já vi vários, e você tentar identificar ali, tá, mas ele está prometendo só coisa bonita, né? Só coisa linda, é que nem um namoro, né? Quando você vai para o primeiro dia de encontro, é tudo perfeito. A mulher está maravilhosa, você comprou a melhor roupa, pôs o melhor perfume, né, Bertinho? Você fez isso também, né? Que eu sei. Com certeza. Então eu também fiz. Então o plano de governo é mais ou menos isso. Só que aí você fica pensando e fala, como é que é isso aqui, como vai se tornar realidade? É isso que a gente espera esclarecer para as pessoas. Por isso que nós não quisemos saber quem fez as perguntas e não queremos saber, não interessa. O que interessa para nós é o que as pessoas querem saber de mim, do Bertinho, dessa iniciativa nossa de estar aí saindo para disputar uma eleição. Então, manda lá. Você falou sobre o PRTB, mas o PRTB, ele não usa fundos partidários, né, para a gente fazer as campanhas políticas. Não sei. Hoje a gente não usa aquele dinheiro que vem do governo para fazer campanha política. Nós estamos fazendo a nossa campanha humilde, simples, da nossa forma, para não gastar dinheiro do contribuinte. Isso que o Bertinho falou é muito... eu gostaria de deixar isso bem frisado, o que o Bertinho falou é essencial. Nós acreditamos que o fundo eleitoral tem que ser destinado para a saúde, para a educação, para áreas essenciais. Nós não acreditamos que seja necessário você disponibilizar dinheiro público para fazer eleição. E nós estamos determinados a realizar essa campanha sem nenhum dinheiro público. E também, né, Bertinho? Nós não pedimos nada de graça para ninguém, nós nunca chegamos em ninguém aí e dá um dinheiro aqui, ajuda. O que nós fizemos é sempre assim, se precisa de algo, eu estou te dando isso, quero pagar em tantas vezes, como eu fiz quando eu comprei os móveis aqui, que a gente mora aqui. Então, nós não vamos pedir nada para ninguém. A nossa intenção é, sim, mostrar que o nosso país pode realizar eleições sem dinheiro público e sem também ficar pedindo para os outros para pagar a campanha. Porque não adianta você abrir mão do fundo eleitoral e depois achar que os outros têm que pagar. Ajuda quem quer, do jeito que quiser, como quiser e com quanto quiser. Aqui, ninguém está obrigado a fazer nada. Neste partido, na nossa proposta, o que nós queremos é transparência, é honestidade, cada um faz o que quer. Se a população quer ajudar, ajuda com o que pode. Então, a outra pergunta, ela já foi respondida. Foi? Porque o senhor também é um candidato diferente. Na verdade, o senhor está mudando. Pré-candidato, candidato. O senhor também está mudando a política de uma certa forma, né?
Porque até então sempre ocorreu isso, né? Essa troca, né? Ou bem ou mal, sempre houve isso. É por aí que se desvia as verbas, é por aí que se consegue as coisas, né? Então, eu acho que é uma mudança também de política, né, Cláudio? Com certeza. Porque outra coisa, também a outra pergunta que foi, vai continuar o pessoal, esses políticos vão continuar mentindo pra gente? Vai. Bom, sabe, eu acho que isso é uma pergunta? É uma pergunta, mas eu falo assim, o senhor já, no início já disse que o que o senhor é e para que o senhor está aqui. Todo mundo conhece o Cláudio, todo mundo sabe, está conhecendo o Coronel Alcântara e pelo tempo que a gente já está junto, já deu para perceber que é ponta firme. Você é suspeito para falar comigo? É verdade, eu sou, chama, entrevistadora. Você é suspeito para falar. Qual a outra pergunta? Manda logo. Bom, então, a outra, aí é que está também, vai numa sequência, mas quase que foi tudo respondido, né? Aqui na cidade existe um costume, coisas dos outros políticos, né? Não vou dizer costume, vou dizer assim, não é costume, é uma forma de agir não muito boa, que a meu ver é corrupta, oferecer cesta básica, oferecer moradia, cargos em troca. Bom, eu acredito, adiantando um pouco o que eu penso, a cesta básica, é lógico que ela é necessária, não só em época de campanha, a gente come só de 4 em 4 anos? Não. Essa cesta básica, se for oferecida, então, nesse sentido que foi perguntado. Tá bom, eu entendi. As pessoas falam assim, por que nós comemos só de 4 em 4 anos? Tá, deixa eu entender uma coisa, né? Olha, a história de vida minha, do Betim e da maioria da população brasileira é uma história de trabalho duro, honesto e árduo. Muito. Trabalho que dá a condição de você poder se sustentar, garantir o sustento de seus filhos, pagar seus estudos. O trabalho é condição imediata e atrelada proporcionalmente, diretamente com a dignidade da pessoa humana. Se você está em um lugar que não tem trabalho, a quantidade de pessoas que vai precisar depender da caridade, seja ela da caridade de toda a comunidade ou do próprio Estado, e nos termos que a gente chama de assistência social, ela é muito maior. Então, o gestor público, onde quer que esteja, seja no governo federal, governo estadual, governo municipal, ele tem que ter essa preocupação em garantir a dignidade das pessoas, da comunidade em que ele está, do estado em que ele está e do país em que ele vive. Quanto mais pessoas desempregadas, pior a economia vai, menos oportunidades, menos dinheiro nos cofres públicos, porque você não pode deixar essas pessoas morrerem à míngua. A nossa Constituição proíbe isso. Certo? Tanto que ela tem um forte ênfase para a área social. Agora, respondendo a sua pergunta, já mudando um pouco o viés, dentro de uma campanha política eleitoral, o que acontece? Se você, qualquer dos candidatos, se oferecer, se prestar esse tipo de ajuda estando candidato, isso pode ser enquadrado como crime eleitoral e ele se tornar inelegível. É verdade. Por quê? Porque vai olhar para o seguinte, veja, a pessoa fazia isso toda a vida dele? Tá, então vamos lá, você tem 100 pessoas precisando de cesta básica, o candidato vai lá e entrega 100 cesta básica, 1000 cesta básica. Quando foi a última vez que ele fez isso? Nunca. Nunca fez isso. Então, peraí. Você está entendendo? Quer dizer, você está candidato e quando está candidato você fala, não, mas antes eu não tinha dinheiro. Tá bom, você não tem dinheiro. Só que o que acontece? No período eleitoral, a lei eleitoral é muito rigorosa para evitar justamente que as pessoas, os eleitores sejam levados a uma, vamos dizer assim, a uma ilusão de que uma determinada pessoa vai estar ali sempre para lhes dar o que elas precisam se ele for eleito. O que é uma mentira. Porque todo o dinheiro público ele vem de um lugar. E de onde que é esse lugar? É da contribuição das pessoas. E existem ele tem que ser bem planejado. Então, exatamente. Existe uma necessidade de você arcar e pagar funcionários e tudo. Então, você não... E esse tipo de conduta é tido pela lei eleitoral como crime. Mas a prática em nosso país, ela é bastante comum. Embora velada e escondida. É muito comum. Mas respondendo a sua pergunta é assim. Todo
toda a estrutura do governo tem que ter um serviço social destinado a atender as pessoas que necessitam. Sim. Porque muitas vezes não é só a falta do emprego ou a existência de emprego, mas a pessoa precisa mesmo desse apoio social. Então, a estrutura da área social do governo, seja municipal, estadual ou federal, tem que estar e ter gente capacitada, preparada e treinada, tem que ter orçamento destinado para isso, para poder atender a essas necessidades da população. Que, é claro, são muitas. E a pessoa não come só de 4 em 4 anos, a pessoa come todo dia. Muito embora nós estamos aí com uma situação aí de mais de 13 milhões de desempregados, né? 60 milhões de analfabetos funcionais, tá certo? Então o nosso país não é um país tão igualitário, tão justo, tem muita coisa para fazer. Mas eu volto a enfatizar para você, não pode haver uma confusão entre você prestar o atendimento social e você oferecer vantagem para as pessoas no período eleitoral sobre o enfoque de estar aliviando o sofrimento deles, mas que na verdade você quer outro objetivo. Isso é ruim, isso é péssimo em qualquer país. Espero, olha, que bonito. Cada um. Oi, Bertinho, olha o tamanho desse negócio. Mas depois Dá licença um pouquinho. Vamos Dá lá. licença um pouquinho aqui. Nossa, mas isso é a diferença, coronel. Eu entendo assim, né, Bertinho? A diferença do político. Porque você está fazendo uma política, uma política diferenciada. Está fazendo. Hoje o governo, todo governante, tanto o prefeito, o governador de estado, o presidente da república, tem que ver o lado da idade. As pessoas estão envelhecendo. O país está envelhecendo. Eu digo isso porque eu tenho experiência, que eu trabalhei 8 anos no asilo, e digo que cada vez mais está necessitando a parte governamental olhar pelo lado do idoso. Porque o idoso chega à família, é difícil você zelar do idoso. É muito difícil. Por isso existem as entidades, os asilos, né, para que eles já tenham facilidade de 24 horas eles atendem. E uma família, para cuidar de um idoso, ela fica em 5 mil reais por mês, porque tem que ter um cuidador de mãe durante o dia e um cuidador da noite. Não tem quem aguente. São 2 turnos. Olha o que o Bertinho falou, você vê? Isso é uma necessidade de uma pessoa. Então, o nosso município tem que ter uma excelente estrutura na área social. Com certeza. Para que não fique um serviço que não presta serviço nenhum. Você só tem uma coisa de fachada. A pessoa chega lá para ser atendida, não tem remédio, não tem como oferecer nada, não atende a pessoa, ela sai de lá mais caída do que outra coisa. Eu falo, peraí, mas tem um serviço que diz que é assistência social, mas não presta nenhuma ajuda? Não tem uma ambulância, não tem um carro, não tem um remédio que possa ser fornecido, enfim, estrutura zero. Então, um governo tem que estruturar bem a sua parte de serviço social, tem que ter profissionais capacitados para trabalhar nisso, porque senão as pessoas não são bem atendidas, e isso é muito ruim. Em resumo, eu te diria o seguinte, o Estado tem que ter um serviço organizado para atender às necessidades da sua população, tá certo? Dentro daquilo que é possível ser feito pelo Estado. Tá? Mas a principal coisa que o Estado deve fazer é fomentar, ativar a economia. Ele pode exercer um papel nesse sentido, de apoiar e estimular os comerciantes para que façam círculos virtuosos entre si, os empresários com círculos virtuosos entre si, para que a cadeia produtiva e comercial ela se amplie, e é claro que o governo também pode fazer alguma coisa, seja ele municipal, estadual ou federal, para dar também apoiando todo esse círculo virtuoso e trazendo mais empregos, gerando mais riqueza. O Sr. Cláudio comentou sobre nós estamos sem o fundo partidário, né? Aquela é uma opção do partido e eu concordo. Mas eu tenho uma coisa que foi perguntado também. Por que o PRTB não fez coligação com nenhum outro partido? O que está acontecendo, por exemplo? Assim, qual é... Tá.
Onde está pegando? Vamos lá. Bom, vou fazer 2 comentários aí, né? O Bertin sabe disso. O Bertin quando eu conheci, ele estava no asilo. Aham. E ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa decidida, ele diz não quando tem que dizer não e diz sim quando tem que dizer sim. Ele faz o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Aparentemente isso não tem relação, mas tem toda a relação. As coligações, elas são saudáveis, são boas e são previstas em lei. Nada de errado de você fazer coligação. Eu não sou intransigente a esse ponto. O detalhe é só uma coisa. Se a coligação é feita para fortalecer um conjunto de ideias, de pessoas que comungam dos mesmos objetivos, de ideais para melhorar uma sociedade, uma comunidade, um país, um estado, positivo. O que eu acho negativo é quando os partidos, para se coligarem, pedem coisas em troca. Olha, eu vou te apoiar se você me der 2 secretarias, me der 4 secretarias, fizer meu amigo lá de vice. Esse tipo de exigência, que é normal, que dizem que é normal na política, veja, o normal na política nem sempre é o melhor para o país. Certo? A gente tem que olhar isso. O normal nem sempre é o melhor. Eu e o Bertin não viemos para cá, para a política, para disputar essa eleição, para fazer o que já foi feito de errado aqui, não. A gente quer fazer algo novo. Estamos abertos a qualquer partido para conversar, para acertar, mas o que nós não aceitamos é exigências do tipo, me dá tal coisa. Se você não tem motivo para você se juntar a uma pessoa, para ser amigo de alguém, se você não comunga de objetivos. Se você não vê naquela pessoa qualidades. Eu vejo que o partido tem que procurar se juntar com o outro por ter entendido qualidades. Esse é o motivo da gente estar conversando e se unindo. Para fortalecer, para melhorar a situação para toda a população. Agora, fazer coligação para dividir a prefeitura ou as secretarias de um estado ou de um país, só para não ter resistência, não ter oponentes, não ter outros candidatos, isso é absurdo para mim. Isso eu não concordo. E tem mais um detalhe. Você não falou, mas eu vou falar para você. Deixa eu ver onde que eu pulei. Veja só. Eu não sou político. Uma vez disseram para mim assim, o senhor é político, tem que negociar e o normal da política é negociar. Eu negocio desde que não esteja negociando o interesse do povo. Eu negocio qualquer coisa, desde que não tenha que negociar o bem-estar da população e a proposta de governo que eu e o Bertin abraçamos para a comunidade aqui, para o município de Conchas. Do contrário, não tem negociação. Aí ele disse assim para mim, o senhor é muito ingênuo. A política é para negociar. Eu falei, você que está sendo ingênuo. Primeiro, você está cometendo 2 enganos. Eu não sou político. Eu sou militar que veio para a política. Meus valores são os mesmos. A farda não está presente. Hoje eu estou como civil, porque eu estou na reserva. Mas os ideais que eu defendo permanecem. Foi a minha vida. Então não espere de mim a prática de atos que a maioria dos políticos, no termo pejorativo da palavra, não, porque há políticos bons, no termo pejorativo, pratica. Então não olhe para mim desse jeito que você não vai encontrar em mim esse político. E segundo erro que você está cometendo, eu e o Bertin não temos apego pelo poder. Nós estamos na campanha para dar o melhor de nós, um projeto que acreditamos ser o melhor para a cidade. Mas para nós não temos apego pelo poder. Para nós, essa história de se perpetuar no mandato é bobagem, a gente não acredita em reeleição, o que nós acreditamos é em trabalho sério, comprometido com a população, com o país. É isso que a gente acredita. E por último, eu falei para ele, eu falo baixo, não falo palavrão, mas eu sou igualzinho o Bolsonaro com 2 diferenças. A primeira eu acabei de falar, eu falo baixo. A segunda, ele tem cabelo, eu não tenho. O amor pelo país é o mesmo. E a vontade de ver essa nação crescendo e crianças e os nossos jovens com oportunidades é a mesma. É o que move a mim e ao Bertin. Porque... na verdade, eu penso assim também, agora sendo um pouquinho
falando umas coisas assim meio diferentes. Todo político, vamos colocar político como o senhor, vamos dizer, não político, né? Todo político ele tem os ideais, todos os partidos têm os seus ideais, todos. E eles, geralmente, lógico, é atender a população, atender atender aquilo. Só que a política tem tudo isso para trás de feio, né? Corrupção, desvio, tudo errado. E o senhor não é assim, o Bertinho não é assim, eu não sou assim. Eu também fui criada de uma forma totalmente diferente. Eu me sinto uma ET às vezes. E tenho aquela frase do Rui Barbosa que é a minha, que carrego. Tenho vergonha de ser honesta às vezes. Essa é uma Eu tenho vergonha. Eu fico quieta, eu falo não vou falar, porque eu vou dar uma de, sabe, estou errada. Porque é isso que acontece. Infelizmente o país está desse jeito, Coronel. Nós vamos conseguir mudar, mas vamos conseguir sim, plantar semente e vamos ver crescer um pouco. Lúcia. Os nossos filhos, né, os meus netos no caso, vão ver os frutos. Lúcia, vou te dizer uma coisa. Com certeza. Eu não sei se os meus filhos verão alguma mudança, não sei se os netos do Bertinho verão alguma mudança, nem se os seus netos vão. Mas eu digo uma coisa para você, em algum momento tem que começar. Então. Quanto mais tempo levar para começar, mais tempo vai levar para o país mudar. Essa mudança, eu acredito, já começou, em 2018. Né, Bertinho? Com certeza. Nós acreditamos nisso, por isso nós estamos aqui também. E eu vou te falar outra coisa. Nunca sinta vergonha de ser honesto. Porque apesar do honesto ser visto por muitos, ou pela maioria, como um errado, ou como uma pessoa deslocada, ou um ingênuo idealista, na verdade, ele está certo, porque aquele que o olha já do outro lado como um ingênuo idealista, na verdade um dia foi honesto. E agora que não mais é honesto, apenas só pode sentir a indignação por estar perto de quem é honesto. Então, orgulhe-se de ser honesto, porque isso, o seu exemplo, ele serve de modelo para uma criança, para um jovem. Mas quando você conversa com as pessoas, você sente que existe esse pensamento de honestidade dentro da casa deles, principalmente para os mais simples, por incrível que pareça. Eles estão muito mais unidos, eles estão muito mais preocupados mesmo em mostrar a dignidade, mostrar, como é que eu diria, gratidão, amor à pátria. Eles têm esse lado, mas não está incentivado fora, percebe? Eles não estão recebendo de fora. Isso que ocorreu. Não estão oferecendo. Você vai. Aí entra todo um contexto maior que vamos ligar em educação, né? Aí faz a liga, né? Ele não está tendo, nem a própria aluno leva, sabe? A bandeirinha, ele não participa mais de desfiles, já não sabe nem o hino nacional, não sabe nem o hino da cidade. Eu não sou da cidade, eu sei o hino da cidade. Permita-te fazer um reparo. Eu e o Bertinho somos da mesma época, né, Bertinho? Que a gente cantava um hino na escola, não é verdade? Mas isso tem todo um... Eu também. Então, você também, exatamente. Mas tem que entender uma coisa, Lúcia. O nosso país, ao longo do tempo, ele foi mudando. E essa mudança aconteceu principalmente pela forma como ele foi governado. Tá? Várias pessoas tiveram aí que passar por essa adaptação, esse processo de governo. Agora nós temos um outro governo. Um governo que está priorizando o interesse da pátria, o interesse do país. E o interesse do país necessariamente é escola boa, de qualidade, certo? O ensino público, como resgatar o valor do ensino público, está aí as escolas cívico-militares que o digam. Não é que todos... Não, e sobre isso, só fazer um parênteses aqui. Ninguém aqui está defendendo que só todas as escolas têm que ser modelo militar. Não é isso. O que eu vejo da importância da escola cívico-militar é que ela vai servir de modelo para resgatar a importância e o respeito que o professor deve ter em sala de aula, a importância e o respeito que esse templo de saber que é a escola precisa ser novamente passado para as crianças, para que a gente abandone aquela história de a escola não serve para nada
que durante décadas a gente acabou vendo se consumar no nosso país, para uma outra visão de uma escola que realmente a criança chega e fala, aqui eu vou ter um futuro, aqui eu vou ajudar meu país a crescer. Então esse que é o papel da escola cívico-militar. Com relação ao que você estava falando em termos de honestidade, de que a população mais simples tem mais apego com a honestidade do que a população de classe média e daquele pessoal da alta, vamos dizer assim, a turma que tem mais dinheiro, vamos usar esse termo mais simples. O que eu quero dizer para você é o seguinte, todos são brasileiros. Todos são brasileiros. Todos passam pela decepção daquela antiga, como o Bertinho falou para mim, qual é aquele jargão lá do leve vantagem você também? Da lei de Gerson, né? Da lei de Gerson, que né? fez a propaganda do derby, né? Daquele cigarro. Gosta de levar vantagem em tudo, certo? Isso. Isso aí acabou com o país. Exato. Então todo mundo tem isso aí, e aí o que acontece? Quando vê que um governo não tem pulso, que não tem governo, que ele não se preocupa com o povo, com a nação, quando há um governo desse talado, o povo, cada um quer cuidar de si, porque não vê apoio. Eles falam, eu preciso cuidar de mim. Durante muito tempo, os brasileiros tiveram que viver sobre isso. Agora não mais. Agora não. Agora tem governo. E o que a gente, a população de Conchas, é que também queremos implantar um governo aqui em Conchas. Um governo que se preocupa com o povo, que coloca o interesse público em primeiro lugar, que combate a corrupção, que elimina desperdício e que fala a verdade, sem história de querer enganar. Sabe aquela coisa do namoradinho que fala pra menina, oi, você é tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, eu adoro você, vou te amar pra sempre? Então, isso é bonito de ouvir, né? Principalmente se você, como mulher, pode concordar que é lindo. Com certeza. É bom. Mas você, como mulher, acredita? Não. É só, Aí! só inflou o Ed, né? Então, a mesma coisa o nosso povo, eu, ele, você. Nós, durante muito tempo, ouvimos essas histórias fantasiosas de que eu vou, segurança, saúde, educação, transporte. Toda a campanha tinha isso. Mas o resultado era o quê? Nada. Então agora a gente vai pôr o resultado para acontecer. Deixa só eu pôr uma... Por favor, Bertinho. Político é o seguinte, existe aquele que, nossa, ele é o maior do mundo. É um bom orador. E tem aquele que é o administrador. Sim. Nós precisamos hoje de administrador. Políticos administrador. Não político que vai fazer alguma coisa pensando em quanto ele vai tirar, quanto ele vai receber, quanto ele vai desviar. Isso daí não chega a lugar nenhum.